Programa Reflexões. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Bem, hoje nós viemos à Agência de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo para conversar com a Mônica Amorim, que é a coordenadora de projetos aqui da agência, para saber como foram elaborados os planos para 6 bacias aqui do Estado do Espírito Santo. A gente sabe que a água é um recurso do mais importante para a manutenção da vida e a qualidade de vida nas cidades. Obrigada pela oportunidade de estar falando, sobre esse tema aqui tão importante para todos nós. Bem, de 2017 até agora, em 2020, nós trabalhamos na elaboração de planos de recursos hídricos e enquadramento de corpos de água para 6 bacias hidrográficas aqui do Espírito Santo, Esses planos, diferente do modo tradicional, do que esses instrumentos geralmente são elaborados a partir da contratação de consultoria, aqui nós elaboramos através de uma parceria com instituições estaduais, a AGERA, a FAPES, a SEAMA, o Instituto Jones, que nos permitiu a contratação de pesquisadores. Então nós montamos aqui as nossas equipes e conseguimos nesse período relativamente curto ter os planos elaborados para, na verdade, são 5 bacias e uma região hidrográfica. Sim, para as pessoas entenderem um pouco melhor, tem muita gente que ainda tem dificuldade de identificar o que é uma bacia hidrográfica. Uma bacia hidrográfica é uma área, a gente pode imaginar assim, é uma área onde a gente tem um rio principal, por exemplo, o Rio Jucu, aqui na região metropolitana. E dentro do Rio Jucu caem outros rios menores, Então toda essa área que engloba o rio principal e esses rios menores que vão cair no rio principal é a área da bacia hidrográfica. Certo. Essa é uma definição, para a bacia hidrográfica. Certo. O que contém esses planos? Então esses planos eles contêm diagnósticos, diagnósticos, por exemplo, da realidade social e econômica dessas bacias, diagnóstico de que tipos de usos da água são feitos, quais são as maiores demandas, qual é a qualidade da água, qual é a quantidade de água nessas bacias. E além desses diagnósticos, tem uma segunda etapa, que é a proposição de metas de qualidade, que é o que a gente chama de enquadramento. Então a sociedade define os usos da água que ela quer fazer em determinados trechos de rio e a partir disso é definida uma meta de qualidade a ser alcançada num horizonte futuro. E tem também os planos de ações, onde são elencados o que é que precisa ser feito para recuperar essas bacias. Mônica, isso também faz o levantamento de áreas críticas de cada bacia hidrográfica? É feito um levantamento, sim, de áreas, por exemplo, sujeitas a eventos, como cheias e inundações, e áreas sujeitas a eventos de escassez, ou secas. Então eles têm também um capítulo, com um diagnóstico sobre áreas onde ocorrem esses eventos que a gente chama de extremos. Certo, os planos vão possibilitar um tratamento melhor de cada recurso hídrico, cada córrego, cada afluente de um grande rio. Sim, os planos, eles vêm nos planos de ações com diversos tipos de metas visando recuperar a bacia, tanto com relação à quantidade de água quanto à qualidade de água. Então existem ações e metas, por exemplo, sobre reflorestamento de áreas que hoje estão degradadas, áreas de preservação permanente, áreas nas margens dos rios, áreas de nascentes. Existem metas relacionadas a estações de tratamento de esgotos, melhoria de coleta, melhoria do tratamento do esgoto para melhoria da qualidade da água. Existem nesses planos também metas de capacitação para, por exemplo, produtores e trabalhadores rurais, para manejo do uso da água e do solo,
de capacitação para os entes envolvidos com a gestão da água na bacia, né, os comitês de bacias hidrográficas, por exemplo, e outros entes, projetos de educação ambiental sobre recursos hídricos a serem realizados nas escolas, né, e outras metas, por exemplo, mais relacionadas a nós aqui na AGER, né, que tratam dos instrumentos de gestão. Todas essas bacias já têm os seus respectivos comitês de bacia? Todas já. Hoje no Espírito Santo, as 14 bacias, né, já tem os comitês de bacias instituídos. E eles participaram da elaboração desses planos. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já. Fique conosco. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com a Mônica Amorim, técnica da Agência Estadual de Recursos Hídricos e coordenadora de um projeto que fez planos e metas para as bacias hidrográficas no estado do Espírito Santo. Agora 6 bacias, né, Mônica? Certo, 6 bacias. Quais são essas? Então, a princípio, foram 5 bacias. Se a gente pensar lá no norte do estado, Itaúnas e o São Mateus, e mais ao sul, o Rio Novo, que é uma bacia pequenininha, o Itapemirim e o Itabapuana. Primeiro foram essas 5. E posteriormente foi a região hidrográfica Litoral Centro-Norte, que pega os rios Riacho, Piraquiaçu, Reis Magos e Jacaraípe. Aí completa, inclusive, essa informação sobre a Grande Vitória, que basicamente pegava a bacia do Jucu, do Santa Maria. Isso, se a gente pensar na região metropolitana, né, a gente tem essa região hidrográfica Litoral Centro-Norte, ela compreende parte do município da Serra, né, e a bacia do Rio Jucu e Santa Maria da Vitória contemplam aqui a região metropolitana, o Benevente também. Essas 3 bacias, elas não se envolveram nesses últimos estudos, né, porque elas já têm planos de recursos hídricos e processos de enquadramento elaborados, concluídos desde 2016. E como está a integração com os comitês de bacias? Então, essa integração, ela acontece a todo tempo, né? Os comitês, eles participam do processo de elaboração dos planos desde o seu início. Nesses últimos, né, que nós fizemos, eles participaram através da realização de oficinas. Foram 6 oficinas presenciais em cada comitê, nos 5 primeiros que terminou em 2019, e o Litoral Centro-Norte, né, por conta da pandemia, nós fizemos 3 encontros presenciais e os encontros de 2020 eles foram adaptados a uma metodologia virtual por conta da pandemia. Mas mesmo assim foi possível concluir o trabalho, com a participação do comitê durante todo o tempo. Mônica, a expectativa também da comunidade sempre é como você trabalhar os recursos hídricos para evitar esses grandes episódios, né, de escassez e de inundações que causam calamidade pública, né? Uma das ações assim que podem mitigar e resolver esses problemas são a recuperação de áreas degradadas, né? Esse tipo de ação ele está previsto em todos os planos, tá? Então, dessa forma a gente pode diminuir eventos de escassez e minimizar também os eventos de cheias. Existem outras ações, né, a serem feitas de responsabilidade do município, da Defesa Civil. Dentro dos planos de recursos hídricos constam então a recuperação de áreas degradadas, que podem diminuir esses eventos, né? As metas e ações dos planos, elas têm diversos responsáveis, né? Entre esses responsáveis estão a AGER, instituições estaduais, os municípios, os usuários de água, por exemplo, irrigantes, usuários de concessionários de saneamento, usuários industriais. Então, o plano ele é construído em conjunto, né, com a sociedade, através do comitê de bacia, e tem ações para diversos atores. Próximas etapas. Então, o que a gente precisa fazer agora, né, é assim, que toda a sociedade se aproprie, né, dos planos. Os planos eles têm atores diversos, né, responsáveis por colocar em prática essas ações. Então é muito importante que as pessoas, né, as representações, né, dos usuários da água, do poder público, da sociedade organizada se apropriem desses planos.
Os documentos estão todos disponíveis no site da AGE, né? E a gente também tem promovido eventos de capacitação, né, para fazer com que esses processos de planejamento sejam mais conhecidos. E precisamos de toda a sociedade, né, se organizar para colocar em prática, né? Da nossa parte, nós temos assim alguns projetos a serem implementados que visam trabalhos de articulação e pactuação entre os atores para tirar do papel essas metas que estão nos planos de recursos hídricos. Ok, Mônica, muito obrigado pelas informações. Muito obrigada. Fique conosco, TV Ambiental, a TV que te reconecta.